Agora nós vamos entrar na análise do funcionamento interno do log de transação. Para explicar como que ele funciona, vamos supor que você está sentado na frente do Management Studio e vai disparar 3 comandos, esses comandos que estão na tela. Um Begin Transaction, um Update e um Commit. E esse Update ele está atualizando um registro de identificador 10, pegando o campo nome e atualizando para um valor qualquer. Ok? Bom, o que a gente tem agora? Primeira lenda urbana em relação ao log de transação. O log de transação não é escrito, as entradas no log de transação não são escritas diretamente no disco. Antes, elas vão passar pelo log buffer, que é uma região em memória, tá? Particularmente essa região está dentro do buffer pool, e somente depois de um certo volume transacional ou quando acontecer um evento específico que a gente vai discutir ao longo desse treinamento, é que vai ser feito o flush das operações que estão em memória para o arquivo de log que está em disco. Então vamos lá. O SQL Server pegou, começou a executar o Begin Transaction, então ele foi lá e foi adicionando isso ao log buffer. Depois ele fez o update do seu registro. Nesse momento eu não quero detalhar o que está acontecendo com o data cache e como é que é feito a sincronização entre o data cache e o log de transação, tá? Então vamos partir do pressuposto que a atualização foi feita corretamente e depois chega a instrução de commit. Nesse momento, gente, se você estiver lá no Management Studio, você ainda não recebeu o OK do SQL Server, mesmo já tendo escrito o commit transaction no log buffer. Por que você não recebeu ainda a sinalização do SQL Server que a instrução foi completada com sucesso? Porque o SQL Server precisa respeitar o protocolo do Write Ahead Logging, que é pegar e escrever essas operações que estão no log buffers no disco. Isso é, precisa persistir isso numa mídia estável antes de dar o OK, para o usuário ou então para quem está disparando essa transação, de que a transação foi executada com sucesso. Então o que acontece nesse momento? Na hora que chega um commit transaction, o SQL Server vai pegar aquele conjunto de operações e vai fazer um flush para o arquivo de log que está em disco. Notem que se a gente pegar aqui e der uma olhada no nosso arquivo de log em disco, ele é um arquivo que tem uma série de entradas que já foram registradas, essa área aqui que eu estou marcando. Então já teve uma série de escritas sequenciais, que são algumas operações que estavam no log buffer e receberam o flush. E aí o que acontece agora? A partir do ponto onde eu tenho espaço livre no meu arquivo de log, vai ser o ponto a partir do qual a gente começa a receber o que? Os flushes. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O SQL Server vai pegar, vai chamar o método WriteFile, que é do sistema operacional, para escrever dentro do arquivo, está no disco, o conteúdo que está no log buffer. Uma vez que ele pega e dispara o WriteFile, existe uma estrutura overlapped que é criada para representar a operação de I/O, e essa estrutura ela é constantemente avaliada pelo SQL Server através do hasOverlapped I/O completed para validar se a operação de I/O já se completou ou não, tudo bem? Então o que acontece? É feito o log flush, a requisição é passada para o sistema operacional, que por sua vez passa para o subsistema de I/O. Em algum momento isso vai ser escrito lá no seu arquivo, e aí o SQL Server perguntando se já a minha operação já foi completada. Em algum momento a operação foi completada, e aí sim que a gente consegue ver lá no Management Studio a resposta que já tudo foi executado com sucesso. Na hora que a gente recebe a informação de que a transação foi comitada, gente, é garantido que aquelas entradas no log de transação estão numa mídia estável, tudo bem? Outra coisa que é só uma curiosidade aqui é
Então, na hora que você olha o comportamento, né, a escrita no arquivo de log tem que ser uma escrita, né, tem que ter um comportamento síncrono. Por quê? Porque eu tenho que esperar ele acabar para continuar fazendo outra coisa. Mas mesmo com o comportamento síncrono, a implementação é uma implementação assíncrona, tá? A gente só tem a percepção que é síncrona. Mas, na verdade, o SQL Server internamente está disparando a operação de I/O assíncrona e, entrando um pouquinho mais de detalhe, no momento que o worker pega e repassa, né, e vai disparar essa operação de I/O, depois ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai se bloquear com uma estrutura de espera para falar que tipo de espera ele está aguardando, que esse, no caso, né, esse wait vai ser para uma operação de I/O. Tá legal? Gente, esse aqui é o modelo padrão de funcionamento do log de transação. Então a gente tem escritas no log buffer, é feito o flush em momentos específicos. Uma vez que o flush completou, a operação foi persistida. E aí, no meu log buffer, aquelas 3 entradas, não preciso mais delas, então não vamos entrar no detalhe desse cara aqui, mas eu poderia estar zerando esse cara ou criando outros log buffers para receber o que? Receber as próximas operações que estão acontecendo naquele banco de dados. E assim sucessivamente. Então, uma série de log flush que vai acontecendo para ir respeitando sempre, gente, aquela questão de ordem. A ordem é sempre muito importante. Ok? É importante, já que a gente está falando de ordem, destacar o famoso log sequence number. O que é isso, gente? Toda entrada no log de transação recebe uma numeração, é uma numeração sequencial. Está aí um exemplo de numeração que a gente pode ver, a gente vai entrar em detalhes do LSN depois, mas para esse momento a gente tem que entender que o quê? Que toda entrada recebe um LSN, o log sequence number, e esse cara é sempre incremental. Então essa continuidade, essa sequência do LSN é vital para o funcionamento correto do log de transação.